Não, fala não tá no meio. Boa tarde, gente. Você apareceu na... E aí, preparado para mais uma live aí sobre sete magos, sobre fatores, magia das sete árvores. Boa tarde. Esperar o povo entrar para poder a gente já começar, né? A live aí. Deixa eu ver aqui. Falar aqui com ele, pode deixar. Tá dando retorno, você viu? Abaixa o som do seu telefone. No computador. Olha aí se melhorou, gente. Se não tá dando eco. O meu fone aqui não tá funcionando. Vê aí, gente, se melhorou. Pessoal entrando aí, a gente já vai começar a live aí, falar um pouco de sete fatores sagrados e sete árvores, através da... Vai começar dia 12 de fevereiro agora, né, no Espaço Sete Magos, com Paulo Petros. Esse é grau maravilhoso, o Paulo vai falar um pouco sobre ele, sabe? Agora parou. Beleza. A gente estava entrando, eu tava fazendo, testando, né? Ai, ai, vamos lá. Magia divina, né? Vamos ver se vai. Deixa eu virar a câmera. Olá, tudo bem, E aí, Simone? Paulo? Tudo bem? Tudo bem? Desculpa, tava por incrível que pareça, estava no atendimento. Nem deu para quase que eu chego atrasado. Sério? Mas Uai, faz Paulo, parte. que negócio é esse? Dia corrido, pensa que o quê? Você pensa que vida de mago é só ficar flutuando, é? O fone não tá dentro. Ué, pensei que fosse, só ficar voando. Na sua vassoura. É, Porque eu não tenho fosse. vassoura, Paulo. Eu não tenho vassoura, que eu não sou bruxa. Nem eu tenho vassoura. Se vassoura, mal, eu tenho um aspiradorzinho de pó para limpar a casa. E olhe lá. É, Tudo bem mais com ou menos você? isso. Que Tudo bem? parece uma vassoura, mas não é. E como é que você tá? Tá com saudade da gente? Sem dúvida, morrendo de saudade. Estou contando os dias para ir para BH, essa terra maravilhosa. Dia 12, Uai, só o mês que vem que eu vou para aí. uai. Falar o quê, né? É, Você viu, né, que eu postei outro dia lá, né? sim, É, sim. esse dar presente de pão de queijo
se agrada a vocês, né? Sim, com certeza. E como? Ô, terra boa, viu? Pena que não Não dá é? tempo para pena que não dá para aproveitar tanto, é sempre tão corrido, né? Sempre tão corrido, né? Mas vai chegar o dia que eu vou passar aí, pelo menos uns 2, conhecer bem, conhecer Iotim, né? Quem sabe um dia, né? Conhecer lá o interior aí. Tem lugares bons, né? Em Quem, BH quem também. sabe, né, Paulo? Dá É. até dó. E o Michel tá bem? Tá tudo joinha com ele? Como é Tá que ele tá? sim, Tá vai tudo joia? aparecer daqui a pouco na live. Ah, que legal. Daqui a pouco, Eu... daqui a pouco ele aparece. Ah, Tá maravilha. aqui, Perfeito. Que bom. tá aqui Mais no. um ano, mais um ano, mais novos ciclos, novos graus de magia, graças a Deus. Sim. Sim. É, agora não são 7 fatores e 7 árvores, né, Paulo? Opa, E é, a gente está querendo falar um pouco disso, porque o povo está muito curioso. Olha, como que vai ser esses graus, que graus são esses, né? Árvores a gente tem uma noção, assim, quem tem ervas tem uma pequena noção, bem pequena. Mas fatores, o pessoal estava querendo muito saber um pouco mais, também de árvores, né, Paulo? sim. Ah, se eu tenho, né? Vou fazer algumas perguntas para você, assim, sobre fatores primeiro, depois a gente vem e fala de árvores, Hum, porque fatores vai tá, ser de manhã, né? sim. Então, para você ver o que, que é que você responde, para poder você tirar dúvidas, e o pessoal que estiver na live, porque tem muita gente que fala que não vai poder assistir, que tem compromisso, mas vai assistir depois. Mas o pessoal que estiver na live quiser fazer pergunta, desde que possa ser respondido, a gente vai responder na medida do possível. Sim. Então, o pessoal, a primeira pergunta é: o que são fatores? É, os fatores, né? Porque assim, eu vou dizer isso agora no começo da live, depois eu vou falar no final. É assim, gente, a magia divina, ela é um mistério, né? Isso eu acho que é o mais importante dizer, né? E assim, o que eu acho que é importante dizer, né? O nome do grau não representa o poder que ele existe. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Magia dos fatores. Não é uma magia que você tem muita. Chama muita atenção. Todo mundo acha pedras, fogo, espadas, dragões, uau, né? Cruzes, né? Águas. E fatores, essências, círculos, eixos, todo mundo fala, não tem cara, não atrai. Na verdade, isso, né, vestes como vocês tiveram aí no final do ano passado, Magia das Sete Vestes Sagradas, também o nome não atrai, né? E aí, só que isso até certo ponto, foi proposital do Rubens. Então, os nomes das magias, que são, primeiro é a essência deles, então não tem o que mudar. Mas é até certo ponto para esconder, vamos chamar assim, o verdadeiro poder de realização. Haja visto, por exemplo, vestes. O mistério das vestes é um mistério que, poxa, a princípio não chama muita atenção, a veste, roupa e tal. Mas, assim, quem fez, vocês fizeram, né? Teve a turma lá que fez. É um mistério maravilhoso, que tem graus e tem procedimentos únicos, que não tem grau nenhum, né? E isso é importante dizer. Os fatores não é diferente, tá? Os fatores, a gente ouviu falar nos fatores lá da magia do fogo, escuta falar um pouco de fator lá em pedras ou às vezes em ervas. O Rubens cita isso no livro das energias também de uma forma mais não tão declarada, tal. Então ele fala, né? Então, os fatores, ele é o quê? A gente tem que começar a pensar, né? Uh, pensar na criação, né? Antes de existir o que a gente conhece, existiam os fatores. E esses fatores, tá? Se combinaram, vamos chamar assim, e criaram tudo aquilo que nós conhecemos e existimos, inclusive nós. Então,
esses são os fatores que a gente chama de originais da criação, né? Então, e através dessa combinação, vamos dizer assim, gerou e se manifestou tudo que a gente conhece, tanto do lado invisível quanto do lado visível. Ou seja, a criação de tudo que a gente conhece e o que a gente desconhece existiu através dos fatores. Deixa eu te perguntar. Uma dúvida. Isso aí, para quem já é mago, vai entender melhor. Ou para quem é da Umbanda, estudar Umbanda em geral, que não é uma coisa que está secreta, quando Deus fatorou a gente, então seria esse momento? Exatamente. Que quando Deus gerou o ser humano? Então, quando Deus gerou... A grosso modo, né? Sim. Quando Deus criou a gente, vamos colocar dessa forma bem simples, nós éramos uma centelha, que é o segundo nome dos fatores. As 7 centelhas sagradas ou os 7 fatores sagrados. É o mesmo grau de magia. Tá? Então, quando Deus criou, nós éramos uma centelha divina de Deus, que saiu de Deus. E nós saímos do lado interno de Deus e fomos para o lado externo. E nascemos, vamos chamar assim, dentro dos tronos. Por exemplo, você pode ter nascido do trono, o que a gente chama de trono da fé. Eu posso ter nascido do trono do amor. O Michel, por exemplo, ter nascido do trono da justiça. É aonde a gente nasceu. E essa irradiação é o que faz, é a nossa marca, que é o nosso ancestro, né? Mas isso é uma outra história que não encaixa aqui, tá? Então, as centelhas, que é o segundo nome dos fatores, que é o mesmo grau, e tem gente que chama fatores e centelhas como outro grau, não é isso. Centelha e fator é o mesmo grau de magia. Então, as centelhas divinas, elas são realmente isso, tá? Essa parte que surgiu, como você bem colocou, tá? Do interior de Deus para fora de Deus, né? Para fora do interior de Deus. Então, a partir daí, nós já temos uma qualidade de uma combinação de fatores. Ou, como o Rubens dizia, né? Melhor dizendo, combinação fatoral. Então, parece um pouco complicado, mas é isso aí. Nós saímos de Deus e, a partir daí, tudo isso, a gente foi seguindo a nossa evolução e, através disso, nós fomos multiplicando esses fatores que nós temos dentro de nós. Então, eu tenho um fator curador, regenerador, restaurador, dentro de mim, intrínseco. Como se fosse um DNA, vamos chamar assim. Sim, entendi. Mas então o fator é a base de tudo. O fator é a base de tudo. O fator, ele é a base... Então, assim, a importância dessa magia é muito... não que as outras não sejam importantes, mas é como se a gente conseguisse chegar à nossa base, chegar à nossa essência. Sim. Veja, o fator, né, ou o fatoral, ele é como se fosse um código genético divino. Tá? Ou seja, se a gente tem um código genético de Deus que está em nós, ele é o fator. Sim. Ou o conjunto de fatores. Então, um conjunto de fatores está dentro da Simone. O conjunto de fatores diferentes, alguns iguais, estão em mim. E assim sucessivamente. Tá? Sim, eu vou trabalhar esse conjunto de fatores. Sim. Você vai ter acesso, veja, a magia dos mentais que tivemos agora recentemente, a gente ampliou muito o tipo de trabalho e o acesso a mistérios. Né? Não vamos dizer aqui o que, nem por quê. Mas nos fatores, nós teremos milhares, para não dizer milhões, de fatores que poderemos atuar em benefício da pessoa. Então, eu posso usar o fator gerador, purificador, esgotador, neutralizador, curador, regenerador, abridor. Eu posso
Então, por exemplo, Paulo, energeticamente falando, esses verbos, ele vai ter mais força e mais poder também? Muito mais. Porque, Então, por na exemplo, verdade, quando por exemplo, só para poder ver se dá para não, entender coisas é que a possam se ansiedade do falar. começo do ano. É, eu como maga, na hora que eu falar um verbo, ele vai ter mais poder do que uma pessoa que não é maga dessa magia, tá Muito, certo? muito mais, sim. Por quê? Por exemplo, quando a gente ativa a magia do fogo, né? Você faz ativação, tal, né? Então você Uhum, programa, né? Verbo com verbo função. Quando eu ativo o mistério dos 7 fatores sagrados, ou 7 centelhas divinas, tanto faz, tá? Eu ativo o poder daquele verbo fator inteiro. Então, quando eu chego e eu ativo o fator curador, eu estou trabalhando com todo o verbo de todos os, se eu não definir tronos, de todas as frequências, de todas as essências, de tudo que você pode imaginar da criação, curador. Isso só a magia dos fatores pode dar. Então, entendi. isso é muito diferente. Por isso que eu falei, é um processo muito mais profundo. Tem um pouco de teoria, mas não é o que a gente começou a falar. Mas assim, quem vai direcionar o trabalho? O mago. Então eu vou chegar, vou atender uma pessoa, ou a mim mesmo, tanto faz, Uhum, e vou falar, fator prosperador. Esse fator prosperador, ele está interligado a todos os tronos, a todas as vibrações da criação. E quando eu ativo o fator prosperador, ele vai atuar de acordo com o meu merecimento, sem dúvida nenhuma, né? E a minha limitação, etc. Mas ele vai atuar com todas as qualidades em mim. E isso só o fator sim, pode dar isso. entendi. Tá? Agora, outra Isso só o fator pode dúvida. dar. Sim. Dúvida que não quer calar. Quem quiser fazer pergunta pode fazer, tá, gente? Desde que o Paulo possa responder. É, Aqui, porque o esse mistério grau, tem, então, tem juramentado, né? Não se esqueça. Então a gente tem essa tem limitação. seus Falar, eu quero segredos e falar tal. tudo. Falar que você sabe Eu que acho, no curso lá eu não paro de falar, né? eu acho engraçado, Paulo, porque o povo do fogo, eles chegam todos, né? Na hora. Ai, tal, eu vou aprender e tal, e tudo. E na hora que a gente fala, não pode falar com ninguém, aí eles ficam assim, sabe, assustados. E É eu tô com difícil, duas mas a turmas de gente tem que fogo respeitar. abertas. A E é gente. engraçado porque os outros mistérios já sabem que não podem. Mas no fogo, você tem que ver a cara deles, assim, é muito engraçado. Porque eles ficam assustados, porque não pode falar? Como assim? Mas nada? Falei nada. Aqui, ó, Olha, o fogo esse purifica, grau. deu, pronto, acabou. Fazer o quê? Você usa a vela, que vela? Branca ou colorida? Pronto. Já falei tudo. Você desenha o quê? Um monte de símbolo, pronto. Lê o livro, pronto, está resolvido. Não, Tudo está lá. a gente trabalha com energias. Não, e aí eles leem. Tem alguns que já leram o livro, não entendem o que está dizendo o livro. E é muito legal, porque o decorrer das aulas a pessoa vai começando a compreender aquilo, e aí é muito legal, muito interessante. É, Aqui, eu estava esse grau. só para fechar Vou essa questão falar. do fogo. Não. Eu comentei isso com os alunos hoje na parte da manhã. O seguinte, que o certo, no meu entendimento, né, que a magia do fogo deveria ser um ano o curso. Para você aprender, Paulo. absorver os alunos. Mas ninguém aguenta. Ô, Paulo, Mas, a gente aprende todo dia, não tem jeito não, só. É aquele negócio, sabe? Conforme você vai fazendo as magias, você pega igual fatores, por exemplo, você vai começar a agregar uma coisa que você aprendeu lá no fogo. Então, não sim, tem como. Eu acho que o segredo é você não parar de fazer o sim, isso eu concordo. Não, sim, né? porque a Aqui magia, tá perguntando. ela faz parte, né? Sim, ela faz parte disso, né? De tudo. E Sim. é uma libertação, né, Paulo? É uma É porque libertação.
o Façam mago, a magia. o mago, quando ele vai começando a trabalhar na magia, ele começa com fogo, ele não entende, ele tem insegurança, é normal. Aí ele vai fazendo, de repente, um segundo grau, seja pedras, ervas ou qualquer outro grau, aí fica a critério dele. Mas ele vai amadurecendo e vai conhecendo melhor a magia e passa mais tempo, porque são mais ou menos os mesmos processos. Apesar de terem graus diferentes, o processo é diferente, mas é o mesmo contexto. Então fica mais fácil Sim, é para o o aluno mesmo. absorver. Então ele vai Sim. amadurecendo e aí ele vai se tornando um mago melhor no fogo e no grau que ele está fazendo, né? Uhum. E isso é muito importante. Por isso que é importante o aluno não parar de estudar, sem dúvida nenhuma, mas principalmente não parar com a magia divina. Lógico, não é obrigatório? Não, não é. Cada um segue. Porém, para você Mas agrega. entender o todo, ele é fantástico. E assim, cada grau de magia, famoso ou não famoso, que dá ibope, como eu digo, ou não, ele tem mistérios que só eles trazem, assim como cruzes, assim como energias, assim como vestes, assim como dragões, assim como ervas. Tem recursos que só eles têm, que não Sim. dá acesso a todos. Mas isso é o quê? Não é uma questão de marketing, é realmente o princípio do mistério, a estrutura como o mistério foi aberto e está aberto, que ele traz essa vibração, essa energia, esse acesso ao mistério, por exemplo, que nos outros graus não tem. Quando você está no fogo, você acha, nossa, os fogo resolve tudo. Resolve. Quando você vai para pedras, você fala, poxa, mas as pedras é mais fácil que as ervas, que o fogo. E ela tem esse fator que beneficia. Aí você vai para as ervas, aí a mesma coisa acontece. Aí você vai para raios e aí você vai indo. E de repente você está com 30 graus, né, É, Simone? já está completo. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. A Verônica, a minha aluna, né? Eu emprestei para você, tá? A É, saudade dela, tá? ela não veio, né, vai vir fazer fatores. Ela tá Oh, perguntando se que é bom. mental. Só É mental mental, e se é mental, elemental. elemental. É mental Ó, e elemental. Os dois. Tá? adoro, adoro. Agora, outra Para você pergunta. ver, isso eu posso falar, a primeira Ah, página da apostila do aluno é tratamento para câncer. Para você ter uma noção o que espera da magia dos fatores. tá. Agora, esse É, grau vai trazer só a primeira evolução. página, o que dirá o resto, hein? Então, esse grau de fator vai trazer para o mago mais benefício do que para pessoas atendidas? Olha, eu acho que sim, na prática sim. Por quê? Quando a gente tem esse aprimoramento, porque assim, quando o mago ele começa a fazer um grau de magia, ele é preparado desde a primeira aula, né? Se você é iniciadora, você sabe disso. Então, o que acontece? Na magia dos fatores, nós vamos nos conectar muito. E a característica desse grau é, principalmente, ser o mago ser reajustado, realinhado, reequilibrado, refeito se necessário e reelaborado. Traduzindo isso, porque, como é um processo divino, não que a magia divina não seja, mas como esse acesso a esse mistério, ele é uma vibração mais alta na sua graduação, vamos dizer assim, abre-se uma necessidade do mago estar preparado e conectado a essa a divindade que é Deus, tá? Para que ele possa crescer, ascender, né, como se fala, na evolução dele. Então, sim, o mago que vai fazer a magia dos 7 fatores sagrados ou as 7 centelhas divinas, né? Ele vai fazer o quê? Esse processo de evolução vai acontecer com a sua própria centelha.
A sua centelha, para quem lembra, quem leu, é o quê? É aquilo que está dentro do seu primeiro corpo elemental básico. Lá atrás, quando Deus criou, ele criou uma centelha. E essa centelha vai crescer e evoluir. Com o mistério dos Uhum. fatores, esse processo de evolução vai existir dentro da centelha e também no nosso consciência, etc. Mas por isso que a evolução será muito maior. Então, realmente, Sim, o mago vai ser realinhado e preparado, até por causa com o contato com a frequência fatoral divina, do código genético divino. pode-se Então, dizer, assim, então, Paulo, que o mago é trabalhado. Porque eu sei que tem algumas magias que trabalham de dentro para fora, né? Então, nesse sentido, ele vai ser trabalhado a sua essência, o seu DNA. sim, basicamente, o próprio mistério, as iniciações, etc., né, as iniciações que ele vai receber, será realmente um. Eu não vou exagerar, porque às vezes as pessoas percebem, as outras pessoas não percebem, depois eles acham que é isso e aquilo. Mas, na verdade, é um salto na sua evolução. Resumindo, é um salto na sua evolução. Evolução física, evolução espiritual, evolução consciencial, evolução energética, vibracional. Por quê? Você precisa, para acessar os fatores, ter esse campo vibracional altamente sutil e evoluído e conectado para você desencadear a ação. Então, por isso que o mago será preparado para evoluir, vamos dizer assim, o seu corpo e a sua essência, para que ele possa acessar o mistério. Simples assim. Entendi. É muito bacana. E que podemos agora, conclua para a gente, porque eu estou ansiosa para chegar dia 12, o que podemos uma coisa antes de você concluir o fatores e eu queria que você dissesse, fatores e centelhas são as mesmas coisas ou são 2 graus diferentes? 2 graus em um. São nomes diferentes, tá? Aliás, são só nomes, mas é o mesmo grau. Magia dos sete fatores ou magia das sete centelhas divinas. Porque teve, assim, por que eu Entendi. estou frisando isso? Porque teve gente, uma época, que colocou nomes diferentes, dizendo que eram graus diferentes. E não são. Magia, isso aí aconteceu em vários lugares do Brasil. Não sei se foi confusão ou o que foi, não importa. Mas, assim, magia dos sete fatores é a mesma coisa que magia das sete centelhas divinas. É que, Sim. assim, a magia dos fatores sempre foi mais famosa do que a magia das sete centelhas divinas. Mas é exatamente a mesma coisa e é o mesmo grau, é tudo igual, não tem outra coisa não, tá? Isso aí é uma divisão chamada diferente. Até inclusive na apostila do aluno vem lá a magia das sete centelhas divinas, tá? Sim. Mas e aí depois durante o curso, na própria apostila vem lá sobre os fatores falando, etc, tudo normal. Então é tudo igualzinho, tá? Isso é Não, importante é só para dizer. poder, porque tem magia que são duas em uma, né? Mas eu tô falando porque só para poder tirar já essa coisa. Ah, são duas magias. Não, é uma só. E o que podemos esperar do grau de fatores? Olha, além de, como eu falei, ele vai além de alinhar, né, consciencialmente, junto com as divindades, as não junto, perdão, a, alinhar nós como ser, como espírito, como ser evoluído que a gente é ainda nessa nossa caminhada, com as divindades, para que a gente possa ter as nossas interligações e vibrações que são vibrações elevadas, elevadíssimas, a gente tem que se conectar melhor, que é o que a gente acabou de falar, só de brinde, como se não bastasse você acessar o código divino genético, né? O mago também, acho que essa é uma magia mais para o mago do que para até quem recebe a magia, tá?
Mas eu vou dizer, essa magia, todos os dons que o mago, não nessa vida necessariamente, mas nas suas vidas anteriores, que ele tem em estado de latência, né? Seja vidência, seja dons de cura, o que for, não importa de qual vertente que for, tudo isso vai ser aberto, Sério? tá? Vai ser potencializado todos os dons. Veja, eu tenho uma intuição de vez em quando. Vai ter mais frequente, vai ser um pouco mais profundo. Veja, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que estar com o pé no chão sempre. Né? Isso eu gostaria de dizer aqui, inclusive na live. Porque a gente Uhum. tem que tomar cuidado, porque senão a nossa, às vezes o nosso ego, a nossa pode subir a cabeça, como se diz, né? Então, assim, se você tem dons de cura, aquilo vai acontecer, vai desencadear mais rápido. Você vai pôr a mão numa pessoa, num filho, e vai emanar uma energia, ou mesmo uma reza, aquilo vai ter um poder muito maior do que tinha antes. Você vai benzer uma pessoa, mesmo que não seja na magia divina, não usando necessariamente a magia divina. Você vai fazer um benzimento para uma pessoa, por exemplo, aquilo terá muito mais eficiência do que já tinha. Não estou dizendo que não tem. Tem, mas vai ter mais. Porque sua energia está mais conectada e afinizada com a divindade. Então, tudo isso que você tem, intuição, vidência, cura, audiência, claro e audiência, e todos os outros dons que existem por aí, serão. Eu não posso afirmar, por exemplo, que uma pessoa que incorpora, que ela vai melhorar a sua incorporação. Sim, eu acredito que sim, tá? Mas eu não posso afirmar que sim, porque depende da casa, do local, da evolução, da consciência do médium, etc. Mas, energeticamente falando, sim, vai melhorar a mediunidade da pessoa como um todo. Que mediunidade é uma facilidade de conexão com o sutil, né? Então, Sim. diria que sim. Porém, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de é muito poder para um humano só, eu diria, tá? É muito poder para um humano só. Veja, Mas se vo... assim, eu sou testemunha de que a magia realmente, eu falo isso com meus alunos, a magia realmente ela abre esses dons da gente. Então, por exemplo, se você tem um dom, aquele dom ele vai se aprimorando conforme você vai adquirindo graus de magia. E isso sim, daí, a aluna está perguntando se pode ter. Magia divina não pode ter aula à distância, é todas presenciais. Não existe magia divina com aula à distância, infelizmente. Mas e aqui que... vai ser de 15 em 15 dias, dá para você vir fazer. Tem gente vindo de Goiânia, tem gente vindo do Espírito Santo, vem também, né? sim. O que que acontece, Paulo? Eu acredito muito nesse poder da magia de aperfeiçoar e aumentar e ampliar a nossa percepção. Porque Sim, isso aconteceu comigo e com vários alunos. Então a gente tem sim, vários testemunhos disso, entendeu? A gente não pode afirmar que a pessoa vai lá ver e ela sente, ela acha que é da cabeça dela, que é ela que está tendo aquela intuição, entendeu? sim. É natural, né? Mas assim, é que quando a gente é preparado desde a primeira aula da magia do fogo. A gente não percebe, a gente não sente, mas o nosso corpo vai sendo trabalhado, o campo energético vai sendo alinhado e preparado para receber o que a gente são, que são as chaves desencadeadoras da ação, né? Isso agora a gente entende melhor. Então, o seu corpo vai preparado. Então, assim, a jornada do mago, ele começa na primeira aula. Por isso que eu falo, não falta. É aula teórica? Não falta. Porque a preparação existe na aula teórica, na iniciação, no exercício e na consagração final, ou nas consagrações. Então, toda aula existe necessidade da frequência. Por isso, até respondendo a caso dessa moça que falou que tinha distância, por isso que não dá para ser a distância.
porque tem que ser presencial, porque existe o preparo do aluno, do mago, a cada aula, né? Então, isso é importante salientar, né? E uma coisa que eu gostaria de comentar, só para fechar fatores, é assim, eu tive dois casos, inclusive um pessoal, tá? Vamos chamar assim, aonde teve, onde eu utilizei, porque assim, a gente quando tem alguns graus, a gente acaba usando um pouco de cada um, vamos chamar assim, né? Um num dia resolve. Ah, a pessoa está doente, então você usa isso, usa energias, que também é um grau maravilhoso. Usa fatores. Eu, para doença, para atender pessoas com doença, tá? Eu gosto muito de fatores. Principalmente doenças físicas. Então, assim, eu tive pessoas que tiveram um AVC, magos que tiveram um AVC, e se arrastaram até um incômodo quando estavam terminando de ter o AVC e aplicaram fatores. Existem dois procedimentos, que é o que eu mais uso, tá? Não posso dizer, infelizmente, quais, somente no curso, após o juramento, e eu apliquei. E aí o que aconteceu? A pessoa houve uma regressão do processo do AVC. Nós tivemos um caso de uma aluna, não vou dizer o nome, nem quem estava em mentais e vestes, ela estava nos dois cursos, porque o mago pode fazer, o mago após a magia do fogo pode fazer até 2 graus, né? Então ela estava lá e eu pedi muito gentilmente a ela que ela relatasse o testemunho dela, tá? Por quê? Porque quando ela estava muito preocupada com as questões particulares dela, essas questões particulares, que ela tinha uma questão de saúde que não interessa qual, tá? Muito intensa. E eu falei, olha, me dá licença, né? Eu vou aplicar um outro grau de magia. E ela, como é minha aluna, confiou, né? E eu apliquei fatores, tá? E aí o que aconteceu? Houve, como ela disse, uma regressão da doença dela. Veja, foi o Paulo? Não, eu não sou nada. Eu sou só um ativador de energia do mistério. Só como todos os magos são. Não foi o Paulo, foi os fatores, tá? Os fatores divinos que intercederam na melhora da saúde dessa pessoa. Tá? Para essa pessoa. E sim, a magia é pessoa está muito feliz, né? muito agradecida, porque ela ficou realmente, assim, a doença regrediu drasticamente, assim, 80%, tá, em 20 dias, 25 dias. Nós temos uma magnetizadora aqui de São Paulo também, que ela tinha um problema muito sério, e de uma provável trombose nas pernas, e ela jogou num grupo particular que eu tenho que eu participo de magos, e ela tem todos os graus. E ela falou, olha, gente, já tentei aqui 2, 3 graus, não sei o quê, e ela não tinha usado fatores. Aí eu falei, olha, posso? Dá licença. Manda o teu nome que eu vou. E projetei a distância. Eu não a conheço pessoalmente, tá? E eu projetei magia dos fatores, esse procedimento da magia dos fatores. E aí depois ela me retornou 30, 40 minutos que a dor não, já tinha passado. E aí eu pedi que se instalasse, isso eu posso falar. E aí ela foi fazer, que era uma cirurgia que iam abrir a perna dela, arrancar um monte de veia, tá? E ela ia ficar até com uma perna talvez disforme, que para uma moça de 30 anos, 35 anos é uma coisa obviamente desagradável, além de pode ter complicações. Foi tirado 3 vasinhos, ou seja, foi até uma cirurgia local. Isso é magia dos fatores em ação. Então, sim, excelente para cura, né? Ela é muito, muito, muito realizadora para a cura. Isso assim é, mas não que para as outras coisas, emoção, trabalhos de magia não funciona. Por exemplo, tem uma magia negativa contra uma pessoa. Eu projeto o fator esgotador, o que vai acontecer? Esse fator vai
em todos os elementos da magia negativa e vai desagregar ele todo. Então vai grosseiramente falando, vai esfarelar, vai pulverizar todos os elementos. Então é isso só, porque o fator ele é como se fosse um átomo, vamos dizer assim. Tudo, espírito, seres, elementos, tudo contém fator. Então, quando eu ponho o fator esgotador, ele vai esgotar tudo que é negativo. Então, se a pessoa tem emoções, vai esgotar. Se a pessoa tem doenças, vai esgotar. Se a pessoa tem trabalho de magia negativa, vai esgotar. Se a pessoa tem obsessores, vai esgotar. Se a pessoa tem Uhum. punhais ou questões, miasmas, vai esgotar. É isso que o fator faz. E ele vai Faz. lá e desagrega tudo. E se for curador, ele cura tudo. Se for regenerador, regenera tudo. Então, E é aí isso. vai ser maravilhoso. Por isso que eu falo que o nome não justifica. É um poder gigante, de poderoso. E assim, as É. pessoas olham para. Ah, mas fator. Ah, é verbo fator. Não é. É muito mais que isso. É um poder inteiro da É um criação. poder de realização, né? Exatamente. Que a gente Exatamente. sabe que o verbo tem, porém potencializado, muito mais potencial. É bombástico, né? É, Ah, é, é, uma coisa que eu é quero nuclear, falar. quase. É nuclear. Sim, mas igual eles descobriram, teve uma aluna que falou, agora descobriram que dentro do átomo tem energia, né? Então, Sim. aí, teoricamente, é a energia dos fatores está lá dentro. Mas é. Deixa eu falar Ela é. uma coisa. Fale. Hã? Pode Fale. falar. O Não, é a menor curso vai partícula, né? ser, o curso vai ser agora, dia 12 de fevereiro, de 9 às 13 horas, os fatores. Aos Nossa, que domingos, né? De 15 em 15 dias, dia 12 de fevereiro começa essa jornada. Aí a gente vai ter aula dia 12 de fevereiro, que é a primeira aula, de 9 horas até às 13 horas, né? sim. No Espaço Sete Magos, aqui no bairro Fernão Dias, perto do Minas Shopping, BH. Com o Paulo Petros, direto de São Paulo. Amém. Obrigado. Daqui Há a dois. pouco, daqui a pouco, Michel vai aparecer, tá? Deixa Opa, a gente, na hora que ele quiser aparecer, ele vai dar uma aparecida aqui. tá Tá bom. aqui, só esperando o momento. Não, Agora a gente vai falar de 7 árvores sagradas, Paulo. então vamos lá. É imprescindível você explicar melhor essa magia para a gente. Tá. Porque Eu- eu quero entender o que é o mistério das 7 árvores sagradas. Tá. E uma das perguntas foi o último grau que o Rubens deu vivo, né? Antes de Sim. morrer, É, quase ele- morrendo. Explique melhor essa história. então, quando o Rubens ele detectou a doença, ele soube da doença. Na verdade, quem aqui entre nós, o mestre Saban sabia disso 3 anos antes, tá? Então ele pediu para o Rubens, o mestre Saban, foi até um comentário do Rubens numa aula. E domingo ele era uma turma mais tranquila que era sempre acompanhava ele, então às vezes ele fazia um comentário e era sempre natural. E ele comentou, né, que o mestre Seyman tinha dado como determinação para ele que ele tinha que abrir e fechar todos os graus em 2 anos, né? Porque assim, cada grau tem seu número mínimo, né? Magia dos sete chamas sagradas precisava de 7.777 magos do fogo, para que ela fosse aberta para outros magos iniciadores ministrarem, né? Então essa era a missão do Rubens. Então ele tinha que abrir todos os graus durante 2 anos. Então ele tinha curso de magia todo dia, durante a semana de graus diferentes que faltava fechar, inclusive de Exu, que pelo que eu sei foi fechado, mas, e fora os graus novos que ele ia dando, né? E então assim, quando ele detectou a doença, né, que foi detectada a doença, realmente ele parou de fumar, porque ele era um fumante inveterado, né? Fumava em torno de 3 a 4 maços de cigarro por dia, né?
Então, realmente, a parte do câncer realmente foi uma coisa intensa. E aí ele foi tentando fazer químio, e isso começou, obviamente, toda a quimioterapia, dar aquela sequela, dar problemas e etc. Então, isso foi bem. Foram feitos outros processos que não foram danosos no grau anterior, tá? Mas nas árvores, quando o câncer ele retraiu um pouco, debilitou bastante em virtude das químios e das radioterapias, aí realmente debilitou. Então, realmente foi assim um curso difícil para ele, mas assim convicto, tá? Convicto assim, ele sempre estava presente no curso, liam, ele escrevia o texto e liam, e as pessoas liam sobre o que era, o que estava falando. Então era uma aula que a gente tinha com ele presente, ele sentado lá na aula e a pessoa lendo o texto que ele escreveu. As iniciações, a mesma coisa. Ele abriu, ele fazia todos os processos, só que em silêncio, porque ele não podia usar a voz, até porque já estava parcialmente tomado. E aí foi indo o processo até quase o final do curso, né? Então, realmente foi, para quem não sabe disso, né? Esse foi o último grau que ele deu e assim foi até um pouco abreviado, né? Apesar de assim não teve práticas, só teve prática, assim, só teve ilustração das práticas e teoria, em virtude dessa questão do que ele faleceu no finalzinho, acho que na penúltima aula do curso, ou na última aula do curso, na penúltima aula do curso. Ele faleceu. Né? Então, foi só concluído o grau e acabou. Né? Então, realmente foi assim, muito triste, muito. Para mim, ele foi uma figura muito importante, porque foram 15 anos estudando com ele. E eu tive muito, assim, eu tinha muito respeito, e tenho muito respeito por ele. Né? Mas assim, né? Infelizmente deixou esse legado e esse legado a gente leva à frente. Mas sim, a magia das árvores foi esse. Mas ele conseguiu dar na sua integridade, ou seja, todo o que deveria ser dado para aquele grau. Né? Por isso que ele foi aberto aí para ser ministrado também na época, depois, né? Sim. E a magia das sete árvores sagradas, que mistério que é este? É, veja, a magia dos mistérios das sete árvores sagradas, a gente trabalha com os elementos vegetais. Sementes, raízes, troncos, flores, frutos, pós vegetais e também com as árvores. Tá? É um trabalho mágico eficientíssimo de trabalhar, porque a gente usa muito os elementos vegetais que são extremamente abundantes até certo ponto no nosso dia a dia, porque a gente pode usar desde verduras, legumes, raízes, pós, temperos, né? Troncos, cascas de árvores, raízes, frutos, flores, folhas e a própria árvore propriamente dita, né? Então ele é muito amplo e assim é abundante e a variedade que existe no nosso mundo, no nosso planeta, é muito grande em termos vegetais. Né? Temos algas, né, que também é importante, temos musgos, que também é importante dizer, que a gente quase não lembra deles. Né? Nós temos algas no mar, temos musgos, temos nas vegetações assim, mais frias, a gente tem isso ligado às pedras. Tudo para nós, para o mago das sete árvores sagradas, é um elemento mágico na mão dele. Tá? Isso é importante dizer. Uhum. E o mago que tem ervas, ele precisa ter árvores? A grande pergunta que não quer calar, né? Que não quer Qual calar. é? Se eu tenho ervas, Ah, por que eu essa preciso? pergunta é outra coisa, uma pergunta que se encaixa com essa. Se eu tenho ervas, eu preciso ter árvores? E se eu não tenho ervas, eu posso ter árvores? Então tá, vou responder as duas numa única resposta, tá? Sim, se você tem ervas, você pode ter árvores. Se você não tem ervas, você pode fazer árvores. São independentes os graus. Agora, o que é importante dizer, tá?
O mistério das 7 ervas sagradas, tá? E das 7 árvores sagradas, para o mago vegetal, vamos dizer assim, vou chamar de uma forma diferente, eles se complementam. E para você ser um excelente mago dos vegetais, não vou chamar das ervas, mas dos vegetais, é importante que você tenha os dois. Não é obrigatório. Os dois são maravilhosos. Mas eu recomendo, né? Eu, se a pessoa gosta de ervas, gosta de trabalhar com as ervas, gosta de trabalhar e se tem uma sintonia, que muita gente tem, eu diria, se tiver oportunidade, faça os dois. Porque o que um não traz, o outro traz. Então, na verdade, é obrigatório? Não. É imprescindível? Não. Mas, assim, para você ter total poder de realização vegetal, é importante ter os dois. Agora sim eu respondi Ok. certo, né? Agora, é, deixa eu fazer a outra pergunta para você. O, o que podemos esperar do mistério das 7 árvores sagradas? Olha, a gente tem que entender que o mistério ele tem vários, tá? Mistérios que outros graus não têm, né? Então, assim, por exemplo, fazendo uma comparação com o mistério das 7 ervas, dentro do que eu posso falar, tá? Então, assim, você tem o Uhum. mistério das ervas, você chega, tem lá o espaço com os vegetais e você ativa. Até aí não estou falando nenhuma escada que não seja permitido. Quando você trabalha com o mistério das árvores, você não usa necessariamente um espaço mágico, mas às vezes você trabalha com o que a gente chama de verbo-função. Tá? Uhum. Ou seja, a função curadora. Então, eu posso utilizar uma raiz curadora da lei, uma raiz curadora da transmutação, por exemplo. Isso é uma coisa que não tem na magia das ervas, por exemplo. Nós Eu estou não, dando ervas, não tem. não tem, então. Mas É. é diferente. Por isso que eu falei que um complementa o outro. E, então, você Então, não olha, depois usa. a gente vai trocar figurinha, que eu tenho umas perguntas que eu não posso falar aqui. Não judia. Se eu puder falar, eu falo. Sem problema. Não, mas Agora, ué, mas. é mais fácil. Vamos Ah, lá. Por exemplo, você tem por exemplo, uma semente do trono do amor. Você tem uma semente da geração, você tem uma folha da fé, e assim sucessivamente. Coisas que também na magia das 7 ervas não tem. Além disso, além de trabalhar também o mistério das árvores com um princípio ativo vegetal, que é diferente do processo de ativação das 7 ervas, não é melhor ou pior, é diferente só, tá? E é uhum. tão bom quanto. A gente também tem a função fatorial, ou do fator, de mistérios que não tem em outros graus, ou poucos graus na magia divina como um todo acessam, como por exemplo, isso eu posso falar, vazio, abismo e intenções. Então eu não posso, poucos graus da magia, dá para contar numa mão apenas, e não enche, que tem acesso a todos eles no mesmo grau. O, Aí o que o é vegetal, o abismo. abismo, intenções e vazio. Isso são coisas que eu nem deveria estar muito falando, mas não me pergunte, por favor, Simone, nem ninguém, o que é cada um deles e como Eu funciona, porque eu não sei o vou que poder é, não, falar. eu já sei, porque eu tenho magias que tem, mas é interessante saber que tem. É importante porque assim, não, a gente não pode falar porque vai ficar gravado, né? Além de tudo. E também a gente vai ter o quê? São iniciações que a gente tem. Serão 9 iniciações que a gente tem. Será, né? Serão 9 iniciações.
além daquelas normais, né, fé, amor, etc., a gente vai ter ali Uhum. no tempo e também mais uma, né, que é em comum, que está ligado ao mistério da transmutação, tá? Ao lado mais transmutador, né? Esse mistério mais transmutador só existe aí, tá? Só existe nesse grau. E a gente Não, não ô pode. Paulo, não, ô Paulo, é, pode falar então, você pode falar um pouco do tempo e da morte, da árvore do tempo e da morte, está dentro desse mistério? Então, o mistério da árvore da morte é assim, né? Ele, a morte a gente tem que entender como transformação. Então, não é a morte de matar, como a gente pensa, ou acabar a vida, e sim ela transmutar, é, mudar de uma coisa para outra. Houve um caso, tá, de uma aluna minha que a gente utilizou esse mistério, vamos chamar assim, e ela transformou a vida dela. Ela acabou com um ciclo totalmente destrutivo que tinha dentro da vida dela. Não que eram seres ou criaturas, era um ciclo contínuo de várias coisas que estavam Uhum, acontecendo na vida dela. E eu utilizei esse mistério, né, nela, e a questão que houve foi o quê? Houve um cessamento todos esses uhum. processos e uma transformação de uma nova fase. Mas assim, findou uma coisa absurda. Eu fiz de manhã, no dia seguinte, ou no máximo no outro dia, tudo que era complicado na vida dela, deu um fuzuê danado, mas resolveu tudo. E Sim, em contrapartida, ela criou, que era o que ela mais desejava e o que ela acha que era mais coerente, ela mudou de casa, etc., família, um monte de coisa lá, e no mesmo caso, ela mudou de vida. E hoje ela está super bem, super, hiper bem. É tipo assim, sim, foi um divisor de bacana. águas só pelo processo de a gente entender, por isso que é importante dizer, que é um fechamento de ciclo e abrindo para outro. Tá? Dá para Entendi. usar isso em um ou outro grau, mas de uma forma diferente. Mas isso aí é uma outra história que a gente conversa em aula. Tá? Tá, outra coisa, Paulo. Eu quero falar que antes de a gente terminar, que está faltando poucos minutos para dar uma hora, eu quero falar sobre qual que é a diferença das ervas para as árvores. Se você consegue me assim esclarecer de um jeito que dá para falar? Sim. E como Qual que é o falei, diferencial? então, as ervas a gente faz o quê? Ativa e espaços mágicos, né? De modo geral, né? Uhum, E, e aí o que acontece? A gente trabalha e programa, abre os espaços e programa. Então a gente insere programações nos espaços mágicos, para que o mistério uhum, vegetal atue. sim, As árvores, a gente usa o fatoral. Então eu pego uma goiaba e insiro e ativo, vamos dizer assim, um princípio curador, regenerador, restaurador. Então, esse princípio das árvores, essa energia, esse verbo-função, como que é o que todo mundo mais conhece, o verbo-função vai atuar de uma forma diferente e mais, talvez, até profunda, porque ele traz o princípio ativo do verbo no elemento. É diferente de você programar um espaço. Veja, como eu disse, uhum, uma não é melhor que a outra. Por isso que eu falei que elas são complementares. A magia das ervas, ela tem o seu formato de trabalho e ativação. A família, a magia das árvores, tem o seu formato de diferenciação.
uma outra coisa que eu acho que eu posso falar aqui, não sei, Deus queira que eu esteja, que eu possa, é que o quê? Nós nunca. Deus te abençoe. Não, eu vou apanhar do meu mestre de magia. Né? É o seguinte, que no espaço que a gente. No espaço da magia das ervas, a gente faz trabalhos, e trabalha A com quem chegou aí, energia. ó. Ô, meu amigo, salve. Pode mais. Seja bem, bom ano para você. Tudo aí. Esse chapéu bonito aí. Não tinha ouvido ainda, não. Chapéu bonito aí. Ah, do Chives. Ah, então tá. Deixa eu te falar. Então, voltando. Na verdade, a gente faz uma programação e a gente trabalha com as energias, né? E com os mistérios vibracionais e tal. Na magia das árvores, a gente pode, além de tudo, trabalhar com a árvore inteira, que é uma coisa que eu não comentei, até é importante comentar. Então, eu tenho um pé de pitanga no meu jardim, ou na minha praça, ou na praça em frente de casa, ou no jardim, ou num parque. Eu vou lá, ativo essa árvore, abro um portal aonde todo esse mistério é aberto e, além disso, se, se houver necessidade de trabalhar energias mais densas ou o que for, que seres elementais possam, seres elementais sejam necessários, virá seres elementais vegetais e atuarão em meu benefício, ou da pessoa. Isso é uma coisa Entendi. que nas ervas não tem, tá? Isso Sim, é uma coisa que eu acho que que é vai ser interessante. É interessante, sim, para a pessoa saber. Deixa eu te falar outra coisa. A live vai ficar gravada. A pessoa está perguntando se a live vai ficar gravada. Eu vou deixar gravada porque tem muitos alunos que têm interesse em fazer os cursos e não está podendo participar agora do ao vivo. Hã? A gente vai subir para o YouTube também essa live para o pessoal assistir lá. É legal. Paulo, eu agradeço demais. Mistério das sete árvores sagradas vai ser à tarde, às 2h30, às 6h30. Que a gente vai ter 1h30 de almoço, porque o Paulo falou que ele não está conseguindo almoçar com 1 hora. Olha que você vê. Eu não vou falar nada, tá? Isso é, E a gente... é eles que estão querendo. Para mim, 1 hora dá. É eles que não querem. Estão querendo comer mais, descansar mais. Então, a gente vai esperar vocês, todos os alunos dos Sete Magos, alunos de outro lugar, que queira estar conosco, que queira estar participando com a gente junto com nessa jornada, né? Que é maravilhoso. Sua vida começa de um jeito e termina de outro muito melhor. E trazendo o Paulo de São Paulo, que está disponível, vindo, largando a casa dele, a terra dele, que não tem queijo, nem pão de queijo, para poder vir comer queijo aqui com a gente. Amém. E eu adoro vocês, adoro todos os alunos, espero todo mundo lá, gente. Venha. Pode vir alunos de outro lugar também, super bem recebidos. Desde que tenha a magia das 7 chamas sagradas, são bem-vindos ao nosso espaço, junto com o Paulo adora, tá? Estejam todos lá, eu espero todos. O Paulo também, né, Paulo? Sim, eu agradeço mais uma vez, são quase 2 anos, e quase 2 anos e meio já de parceria, né, levando 2 a anos e meio. magia, 2 anos e meio levando a magia divina para BH, né? BH. Vocês foram inovadores em fazer esse trabalho, né, com a autorização do Colégio Divino, da Magia Divina, né, da doutora Miriam. Doutora Miriam. Que é importante salientar, né, com toda a outorga dela e de todo mundo. Então, assim, são 2 graus maravilhosos, a Magia Divina a dinâmica das aulas a gente modificou nessas últimas 2 turmas, ficou mais leve, teve muito mais práticas do que normalmente é convencionado pelo colégio. Então, isso facilitou muito para as pessoas para praticarem e terem contato, né? Então, tem aula teórica, sim, tem iniciação, sim, mas tem bastante prática. Isso que eu acho que é importante, porque, na verdade, no final do curso,
depois do curso, o mago vai ter que praticar, né? Então, convido todos a vocês, agradeço primeiro a Simone e ao Michel pelo esforço e empenho desses 2 anos aí, 2 anos e meio de fazerem esse esforço, de fazerem com dedicação à magia divina, né? Eu agradeço muito e também por terem me convidado a poder dar as aulas no espaço deles. E convido todos, 12 de fevereiro, a partir das 9 da manhã até as 6 horas da tarde, 6, 6 e meia da tarde, né? Magia das 7 árvores, magia dos 7 fatores sagrados ou 7 centelhas divinas, tá? Eu aguardo todos vocês e esperamos nos encontrar aí dia 12 de fevereiro, logo, logo, estamos aí. Façam suas inscrições no Sete Magos, que com certeza vocês sairão nas suas evoluções cada vez mais fortalecidos, evoluídos e com maior poder de realização. Obrigado mais uma vez a todos pela presença. Obrigado a todos. Obrigado, Simone. Obrigado, Michel. Obrigada, Paulo. Eu e o Michel agradecemos, tá? Um abraço e até dia 12. Até dia 12. Tudo de bom para vocês. Obrigado, gente. Até mais. Com Deus, gente. Tchau, gente. Muito obrigada pela preferência e por estar na live com a gente até agora, né? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.